Olá, estamos aqui em mais um novo episódio desse espaço voltado para as mulheres incríveis que topam vir aqui falar conosco. Estou aqui com a Keila, ela vai falar daqui a pouquinho sobre ela, mas como sempre eu vou começar dando a minha visão aqui, uma biografia muito mais intimista sobre a Keila. O relato da sua chegada a São Paulo é inspirador e retrata a coragem e a determinação de muitas pessoas que buscam novas oportunidades em grandes centros urbanos. Vinda de Coromandel, uma cidade do interior de Minas, que apesar de menor, carrega consigo histórias e tradições. Sua protagonista já trazia na bagagem um misto de esperanças e inseguranças. Ao pisar em São Paulo, a famosa Big City, como é carinhosamente chamada, ela se deparou com um mundo em constante movimento. Uma metrópole pulsante, repleta de opções e desafios. Cada esquina, cada rua trazia novas possibilidades, mas também um desconhecido que poderia ser aterrorizante. Nesse ambiente, sua trajetória começou a se desenhar, marcada pela dedicação e força de vontade. Envolvendo-se em diversas atividades, ela não só buscou seu espaço, mas também aprendeu a lidar com as adversidades. O trabalho árduo transformou seus medos em motivação, e cada conquista, por menor que fosse, representava um passo à frente. Com o tempo, se adaptou à nova rotina, fez amizades, construindo uma rede de apoio que facilitou sua inserção na nova vida. O sonho de realizar seus desejos se tornou mais palpável, e sua história é um testemunho de que, com coragem e resiliência, é possível superar barreiras e transformar desafios em oportunidades. Uma menina doce que se transformou numa mulher forte. Para se aproximar, a gente precisa de um pouco de tempo, porque ela ergueu uma barreira porque sua vida não foi fácil no começo. Está aqui comigo a Keila, que hoje ocupa uma posição executiva em um grande banco. Vai contar um pouco pra gente de como foi o desafio de chegar até aqui e quais são os seus próximos feitos. Keila, primeiro, obrigada por você estar aqui. A Keila ficou um pouco impactada aqui pela descrição, mas eu queria que você falasse um pouco da Keila hoje, né? Assim, falasse um pouco de como foi a sua construção de carreira, até para compartilhar, porque eu acho que muitas mulheres passam, ou se permitem passar, ou não se permitem passar, porque acreditam que vai ser muito difícil. Então, conta um pouco pra gente. Compartilha aqui com as nossas ouvintes a sua... Que introdução, né, Dri? Então, Dri, primeiro, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, né? Se abrir esse espaço de troca para a gente poder conversar, trazer um pouco da minha história e, através da minha história, poder ajudar outras mulheres. Então, obrigada, estou muito feliz mesmo. Bom, você fez uma introdução aí que até me emocionei, porque eu acabo resgatando, né, há praticamente 31 anos atrás, quando eu saí de Coromandel, aos meus 15 anos, que eu falo que foi a grande virada da minha vida, quando meu pai recebeu uma proposta de trabalho para vir para São Paulo e levou essa decisão para compartilhar, né, com a minha mãe. E eu lembro que naquele momento eu já estava influenciando ali a minha mãe, porque eu via uma oportunidade da gente mudar a nossa realidade, que era uma realidade diferente da que eu tenho hoje, né? Então eu nasci numa família bastante simples, com bastante restrição. Meus pais cresceram e nasceram na zona rural. Até os meus 15 anos era a realidade que eu tinha, né? Eu convivia só ali em Coromandel e nos municípios. Eu não sabia o que era uma cidade como São Paulo, eu não tinha tido experiência. Então, 15 anos foi um divisor de águas, né? Dei um cavalo de pau, aquela virada 360 mesmo, porque eu vi ali uma oportunidade da gente mudar a nossa realidade, né? E além disso, eu tinha um sonho de continuar estudando, né? O sonho de fazer a faculdade, de estudar economia, de trabalhar numa grande instituição financeira. Tudo isso aconteceu, né? Tudo isso aconteceu. Então a força do pensamento, né, também o quanto ela é poderosa. E aí quando a gente chegou aqui, né, foi aquele misto de sentimentos, né? Sair de uma cidade tão pequena para uma cidade grande, né, tudo novo, uma diferença de cultura, de ambiente. Então aquilo exigiu uma adaptação grande. Eu era uma adolescente com 15 anos, né, que vivi por 2 anos assim numa situação bem diferente, com dilemas de adolescentes, porque eu não tinha, eu acho que eu zerei a minha vida, né? Porque eu não tinha amigos, eu tive que refazer tudo, né? Construir as relações. A questão de que era prioridade, né? Que era focar nos meus estudos e me preparar para a faculdade. Eu sei que os seus pais, você mesmo falou, vêm de uma origem mais humilde, né? Quando você fala
eu sabia que eu tinha que focar no meu desenvolvimento, nos meus estudos. De onde você tirou essa referência, né? De onde veio? Porque é o que você falou, aos 15 anos, são outras preocupações que passam pela cabeça para você. Você estava num mundo completamente novo. E até porque é um dos objetivos aqui desse espaço, é criar as referências, né? Assim, às vezes uma referência muito boa, ou uma referência que te provoca, muda a sua vida, e pro bem e pro mal, né? Então, de onde você tirou essa coisa, dessa certeza que eu preciso estudar, eu preciso construir uma base de aprendizado robusta para chegar onde eu quero? E aí esse onde eu quero eu vou deixar em suspenso aqui pra gente voltar nele depois. Legal, Dri. Da minha própria família, né? Acho que assim, mesmo vivendo na simplicidade, né, eu aprendi valores com os meus pais que eu carrego para minha vida inteira, né? Que moldaram a forma como eu vejo o mundo. De fazer o que é certo, de ser determinada, de correr atrás, depende mais de mim do que do outro. E que, através da educação, é que eu poderia chegar em algum lugar diferente, né? Porque não era a realidade deles. Então, vem muito e acho que isso é um contexto de famílias muito simples. Qual é o passo para mudar? Qual é o passo para avançar? É através da educação, né? De você estudar, de ter uma formação, de conseguir ter um emprego legal e aí de conseguir evoluir nessa carreira. Então veio muito do meu núcleo familiar, mesmo na simplicidade. De aprender que no simples, mesmo no simples, dá para extrair coisas legais, né? Mesmo no simples, dá para extrair o melhor. Né, que mesmo diante de várias adversidades que a gente passou, daria para fazer. E o meu pai me mostrou muito isso, essa força e a coragem. Vou sair de um lugar, de uma cidade que na época, né, hoje tem 28 mil habitantes, mas uma vivência de zona rural e vou com a minha família para São Paulo. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai era caminhoneiro, ele trabalhava numa empresa local e aí no tempo ele recebeu uma proposta para vir administrar a empresa aqui em São Paulo, uma transportadora, que a sede, a matriz é de Coromandel. É de Coromandel, né? Ah, é de Coromandel. É de Coromandel. Aqui era só a filial. A filial. E aí ele veio já com essa proposta do trabalho, foi um planejamento, né? Fez todo um planejamento e viemos todos juntos. E aí você escolheu fazer o quê? Economia? E aí eu escolhi fazer economia. Já queria, assim, eu tinha as referências que eu tinha de profissão em Coromandel eram poucas. Era medicina, ou era o direito, ou a odontologia. E aí tinha o Banco do Brasil, né? Então tinha uma instituição financeira, era a instituição que eu conhecia. Era o sonho, naquela época era o sonho trabalhar em banco. Era o sonho trabalhar em banco. E aí eu falava, não quero, não me via sendo médica, não me via sendo advogada, mas eu acho que eu posso, o que eu posso fazer dentro desse banco? O que acontece aí? E aí foi através disso que eu fui entender. E aí eu escolhi economia. Então, em nenhum momento, quando eu cheguei aqui, né, que eu concluí o ensino médio, eu não tive dúvida de que eu queria fazer economia. E aí, logo que eu comecei a estudar, e logo entrei no meu primeiro emprego. Onde foi seu primeiro emprego? Foi uma instituição financeira que foi a Fininvest, né, há muito tempo atrás, extinta Fininvest. Entrei como assistente de cobrança, e ali eu já tive a certeza que é o que eu queria fazer. Então, eu já comecei a ter aquela ambição boa. Poxa, para eu crescer aqui, eu preciso me desenvolver. Eu preciso investir na minha formação. Deixa eu fazer uma pergunta. O que você fez? Não sei se você lembra, tá? O que você fez quando você recebeu o seu primeiro salário na Fininvest? Lembro. Você claro lembra? que eu lembro. Nossa. Inesquecível isso. Eu presenteei a minha mãe. Eu lembro que o salário inteiro... Você gastou o salário inteiro? Eu gastei o salário inteiro, R$379, com um relógio para minha mãe. E ela deve ter ficado super feliz. E ela ficou super feliz e ela tem o relógio até hoje. Até né? hoje. Mas essa questão mesmo do controle ali, né, do financeiro. Como eu nasci num ambiente de muita restrição, nasci já na dificuldade. Então eu aprendi muito cedo também a equilibrar isso, né, muito cedo a decidir melhor o que fazer com o seu dinheiro. Melhor o que fazer, aonde investir, né? Então para mim, assim, por muito tempo, eu fazia o exercício de escolha diário, né, aonde eu vou investir. E como a minha formação era a minha prioridade, por muito tempo, as minhas escolhas foram para investir em você. Foram para investir em mim. Uhum. Com o tempo que eu comecei a investir, realizar os meus pequenos sonhos, né? De fazer, vou comprar meu primeiro carro, eu quero ter um apartamento. Muito tempo depois eu vou realizar um sonho junto com a minha família de fazer uma viagem, mas levou tempo. Então isso me ajudou bastante. E aí eu sei que dessa companhia, só para relembrar aqui, dessa instituição financeira que você estava, ela acabou passando por uma fusão
para um outro banco maior, que depois foi fundido com outro banco ainda maior. E aí você chega ali no maior banco do Hemisfério Sul, né? Foi isso que aconteceu. Foi isso. Foi isso que aconteceu, o maior banco do Hemisfério Sul, com toda essa bagagem, né? Com toda essa trajetória de vida. Quando você chegou, você sentiu ali, conforme você foi crescendo, porque eu sei que você foi crescendo, queria até que você falasse um pouco desse crescimento. Primeiro, compartilhe um pouco. Como é que foi? Como é que se deu essa evolução? E a que você atribui a evolução que você teve na sua carreira? Bom, eu acho que assim, vida real, né? Acho que a vida em andamento, como ela é, né? Eu saí de uma cidade pequena, então acho que primeiro, na minha trajetória como um todo, muitas vezes eu fui questionada, né? Uma menina vindo do interior, né? Até com brincadeiras da roça, uma caipira, né? Será que a capacidade que ela tem é menor? Será que ela tem uma visão mais limitada do mundo? Será que ela não tem uma qualificação? Então, isso aconteceu diversas vezes comigo, né? E eu nunca encarei isso como um problema. Nunca me subestimei nesse sentido, sabe? Nunca me vitimizei. Então, cada vez que eu era questionada, eu sentia mais força de falar assim, peraí, eu vou me preparar, né? Eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou realizar e vou concretizar e produzir isso em resultado. Mas deixa eu pegar esse ponto aí que você falou. Tem uma dor envolvida quando isso acontece, né? Assim, passei por alguns episódios deste também e tem, como todo mundo, a gente tem dias bons e dias não tão bons assim. Primeiro, nos dias ruins que você sai dali, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter o espaço para me desenvolver como profissional? Como é que você lidava com isso? De onde você tirava forças para no dia seguinte saber que você tinha que voltar e saber que você podia passar de novo pelos estereótipos, né? E aqui acho que um ponto importante, isso não é algo que é imposto pela empresa ou pela instituição onde você trabalha, são as pessoas, né? É estrutural. Na verdade, eu acho que até mais do que estrutural. É uma coisa social. As pessoas trazem do seu convívio social ali, dos seus estereótipos criados sobre origem, sobre formação, sobre uma série de coisas, para o ambiente de trabalho. E as empresas vêm trabalhando muito fortemente, né? Eu sei que a instituição que você está é uma das que mais trabalham para quebrar um pouco disso, mas quando tem pessoas envolvidas, a coisa... Então, como é que você, num momento ali que você não está tão bem, às vezes saía muito triste do que tinha acontecido, de onde vinha energia para o dia seguinte? Eu sempre tive um pensamento, assim, por mais que tenha esse estereótipo, esse preconceito, de que, assim, determinação, né, competência não tem CEP. Então não tem a ver com a minha origem, não tem a ver de onde eu vim, mas aonde eu quero chegar. Então, vida real, como eu estava dizendo, né, a vida como ela é. Tem sim, a gente enfrenta vários dilemas, né, de ser comparada, né, de ter que provar todo dia, né, provar mais. Trabalhar mais. Trabalhar mais. Você acredita que você teve que trabalhar muito mais? Trabalhei muito mais. Trabalho, né? Acho que até hoje a gente segurar vários pratinhos, ter que ser comparado o tempo todo. E às vezes, até inconscientemente, vem aquela sensação da síndrome da impostora. Será que eu posso mesmo? Acho que a gente tem esse viés, né? A gente acaba se sabotando. Mas assim, eu escolhi o tempo todo da minha vida, assim, as escolhas são minhas. Né, eu preciso viver isso aqui, a vida, eu tenho esse lema agora, eu escolhi a vida e o trabalho que eu amo, né, e a partir daí o que eu faço com isso? Né, independente desse cenário super difícil que a gente vive, né, que eu falo é a vida real, a vida acontecendo, então depende de mim, e aí o que eu posso fazer para mudar isso, né? Então eu acho que ter esse pensamento de crescimento mesmo, e não esse pensamento fixo de que me paralisa. Não, isso não me paralisa, isso me mobiliza. E a partir desse pensamento é que eu vou querendo sempre o próximo passo. É o que me leva para frente. É o que me leva e que me estimula. Então, isso que me deixa, isso que me motiva, assim, sabe? Pegar esse ponto. Quando você pensa na sua trajetória até agora, você vivenciou esse estereótipo, essa necessidade de ter que trabalhar muito mais, ter que se provar muito mais, ser comparado o tempo inteiro. Você atribui que foi mais por conta da sua origem, mais por você ser mulher,
ou por uma combinação das duas coisas? Com certeza uma combinação das duas coisas, né? É a questão da origem e a questão de ser mulher, de ter que também o tempo todo provar que eu sou boa naquilo, provar que eu tenho que fazer mais para conseguir os mesmos méritos. Mas aí esse ponto, né, que essa coisa de se provar mais por ser mulher, isso acabou fazendo você exercitar mais o seu lado masculino e diminuir o seu lado feminino? Você percebe isso até hoje? Ou isso foi mais forte em algum período da sua carreira e hoje você lida com isso melhor? Andressa, eu acho que eu sou o exemplo de uma mulher assim, que começou do zero. Então, eu vejo que eu tenho uma força mesmo, né, da mulher que viveu em situações difíceis, né? Porque eu passei por tudo isso. Então, eu aprendi hoje a avaliar o que deu errado na minha vida, como é que o que eu posso fazer. O que pode ter dado errado se você está numa posição de executiva num dos maiores bancos do país? É porque, não é porque eu cheguei até aqui que eu não falhei, né? Então a gente comete falhas, a gente tem que olhar para essas falhas e falar o que eu posso mudar enquanto comportamento, enquanto pensamento, mentalidade. Então acho que é mais falhar nesse sentido, né? Porque a gente não tem a perfeição. Então hoje eu me defino assim como uma mulher com uma fortitude, né? Que sim, muita determinação, né? Muita resiliência, eu entendi que eu não sou imune, né? Que eu tenho as minhas vulnerabilidades e que tá tudo bem, né? Ter as vulnerabilidades. O que eu faço com isso? Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente trabalhou junto um tempo e eu percebi uma mudança, porque e só para você explicar aqui um pouco como você fez isso, né? É assim, a Keila que tudo tá bom, manda para mim que eu toco no peito e levo em frente, não importa o preço que eu vou pagar por isso. E a Keila que hoje consegue falar de vulnerabilidade. E acho que se mostrar vulnerável, e aí vou falar por mim, se mostrar vulnerável ocupando uma cadeira executiva, nem sempre, dependendo do que você tem ali no seu entorno, nem sempre isso é visto de uma forma positiva, né? E quando a gente começa, eu vivenciei isso também, quando você começa a colocar limites do tipo, cara, não dá para eu tocar tudo no peito e matar, assim, porque isso tem um preço para nossa vida pessoal. Essa transição para se mostrar mais vulnerável traz um desafio a mais. Você reconhece ter vivenciado isso? Se sim, como você fez ou como você está fazendo? Porque você é mais jovem, né? Você está num momento diferente. Como é que você fez isso? Ou está fazendo isso? Eu acho que eu tô fazendo, sabe, Adri? Que é bem isso, assim, né? A gente lida o tempo todo com essas situações difíceis, né? E a gente é desafiado o tempo inteiro, né? E aquela máxima, o que te desafia não te transforma. Também acredito nisso. Pressão a gente vai ter em qualquer situação. Acho que no ambiente de trabalho, na vida profissional, sempre tem aqui, na vida pessoal, a gente vai lidar com essas pressões e faz parte. Mas o que eu aprendi? O que a minha experiência até agora me trouxe? Por muito tempo eu quis ser a Mulher Maravilha. Keila, tendo esse entendimento, né, que não dá para matar tudo no peito, que não, a síndrome da Mulher Maravilha acaba trazendo um preço para a saúde e para os seus relacionamentos pessoais, e sabendo que isso coloca você, muitas vezes, num modelo de liderança, de comando e controle, e que você acaba se colocando numa posição de subserviência, até é muito normal, e aí vou falar por mim, é muito normal, dependendo do seu líder, você ser bem reconhecida quando você fica quietinha, né? Porque você tem essa subserviência, porque entendem, né? Tem um estereótipo de, mas tem uma origem humilde, veio, se comparada com os outros, tem uma outra formação acadêmica, estar aqui tá bom para ela, e aí ela tem que ser grata, e gratidão vira subserviência. Como é que você fez essa transição entre essas etapas, né? De onde você tirou força ou que aprendizado você pode compartilhar que te ajudaram a sair disso? Porque eu sei que você saiu disso, né? Eu sei que hoje você tem uma postura profissional diferente. Eu acho que começou primeiro, né? Como eu falei, de ter a consciência, tomar a consciência é bem importante.
e buscar o autoconhecimento, como a gente estava falando. E esse autoconhecimento, ele precisa me conectar com os meus valores, né? Então, isso é um processo de transformação que eu tenho buscado. O que me conecta com os meus valores? E dentro do autoconhecimento, eu consegui uma coisa bem importante, que é assim, como é que eu estabeleço os limites? Até onde? O que eu preciso planejar? O que eu preciso priorizar? O que é importante? Então, hoje eu consigo lidar, né, com essas situações de uma outra forma. Eu trago mais leveza, então eu consigo falar não, e eu não sofro com isso, né? Porque quando eu falo não, eu sei Você não acha que você eu tô sendo fraca por falar não? Não, eu não acho que eu tô sendo fraca. Eu acho que é o momento, eu sei o momento certo de falar não, e eu sei o momento certo de fazer as escolhas, e eu saio feliz e tranquila com as minhas escolhas. Então, acho que passa por esse processo mesmo do autoconhecimento e de colocar energia, foco naquilo que realmente importa para aquele momento. Então, se é no trabalho, vai ser no trabalho, se é com a família, vai ser na família. E isso traz, não é fácil, não é simples, né? É um processo de construção, de que aos pouquinhos a gente vai lidando com isso, mas ao passo que você vai vendo que isso vai dando certo, que vai te fazendo bem, é o que vira a chave. Agora, a gente falou de liderança, eu estava falando do seu líder. Agora deixa eu voltar para falar da Keila como líder, né? Eu sei que você teve um período muito de, como é que eu posso falar? Deste comando e controle. Você acabou trazendo isso para o seu estilo de liderança, né? E assim como eu também, teve um tempo que não era fácil ser do time da Keila. Como é que tá isso agora? Já tem alguns anos que a gente não trabalha junto, eu não consigo, não acompanho, mas houve evolução? Sim, como é que você vê hoje a Keila líder no passado e a Keila líder hoje? O que mudou? Eu espero que sim. Vou chamar uma pessoa da sua equipe aqui para conversar. E assim, o que me deixa mais feliz realmente é isso, assim. Não só da equipe, mas de ver as pessoas que convivem comigo de maneira geral, né? Pares, equipe, líderes, e até na minha convivência social, eu ter me transformado numa pessoa mais leve. Eu acho que até pela minha própria história, né? Por tudo que eu passei, eu criei, né? Essa fortitude foi demais, assim, de que teria que ser muito intenso, muito dura. E eu sou dura comigo mesma. E aí, como que é esse equilíbrio? Né, ser dura com você é uma coisa, mas ser dura com o outro, exigir de você, né? Eu exijo muito ainda de mim, mas não dá para exigir do outro na mesma intensidade. Então, eu acho que é isso, esse processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, ele foi me transformando. Então, hoje eu levo com mais leveza, né? Eu tenho uma escuta melhor, né? Então eu consigo ouvir o outro. A questão de ter mesmo a empatia, de me colocar no lugar, de tratar o outro como eu gostaria de ser tratada. Então, tudo isso tem me transformado e eu fico feliz quando as pessoas percebem isso. Puxa, você é uma pessoa mais leve, você dá mais autonomia para quem trabalha com você. E ouvir isso das pessoas também, né, que estão ali comigo. Estou muito mais aberta também a ouvir sem ter nenhuma reatividade. Então, se alguém está me trazendo alguma coisa que é uma oportunidade minha de desenvolvimento, eu escuto, né, eu vou entender isso e vou refletir para fazer diferente. Então, eu vejo que é um processo de evolução. Acho que está distante da perfeição, né? Mas eu não tenho mais acho que eu não tenho mais aquela visão, né, de ser uma pessoa tão dura em tudo. Tem a Lisa Su, ela é a CEO da AMD, que é uma empresa super forte aí no mundo da tecnologia mundial. E ela falou uma coisa que eu queria perguntar para você. Ela disse que teve um momento na carreira dela que o chefe dela perguntou para ela assim: Lisa, você tem conversado com o seu time? Você conhece as pessoas do seu time? E ela respondeu para ele: mas eu preciso fazer isso? E depois que ela respondeu, aquilo bateu nela de uma forma que ela falou: cara, eu tô fazendo tudo errado, né? Então minha pergunta para você é: você hoje pode dizer que, além da sua mudança no estilo de liderança, você dedica tempo a conhecer genuinamente as pessoas que estão ali no seu entorno, as pessoas que fazem parte do seu time? Dri, sim, mas eu acho que sempre dá para fazer mais, né?
mas é essa visão, essa questão de estar mais disponível, e disponível mesmo, de forma genuína, né? Não para cumprir um protocolo institucional, mas para entender um pouco de você, da sua história, dos dilemas, das suas forças. Então, eu dedico hoje muito mais tempo, e eu posso dizer que eu conheço, né, boa parte ali do meu time. Eu tenho um time grande, mas eu conheço, e é muito gerar essa conexão, de saber a história de cada um, de saber, né, a Porque ambição. você pode se deparar com algumas Keilas lá dentro, que muitas vezes elas não vão ter o mesmo espaço, ou vão precisar de ter tanta força, tanta dedicação, tanto trabalho como você teve, né? O quanto você, que eu acho que esse é um papel que as mulheres em posição de liderança precisam, na minha visão, precisam ter. Ah, mas eu vou só contratar mulheres? Eu não digo que só contratar mulheres, mas a gente precisa de uma reparação histórica. E a gente que tem posições de liderança, eu vejo isso quase como uma obrigação, né? Do tipo, eu preciso abrir mais portas para mulheres. Você faz isso? Você pratica isso no seu dia a dia? Eu pratico, né? Eu acho que eu pratico demais. Acho que eu pratico demais. É claro que assim, a gente tem que pensar, né, num ambiente de trabalho, né, na questão da diversidade, porque realmente a diversidade, ela traz uma riqueza, né? Ali é a diferença de ideias, de posição, de experiência. Isso enriquece muito. Mas eu trago muito mulheres para o meu time. Eu tenho muita facilidade. Eu acho que até as mulheres, até por trazer pessoas parecidas, né, comigo. Sim. E é um ponto que também eu preciso trabalhar. Porque a gente não é trabalhar com pessoas iguais, idênticas ao que você pensa, é o seu modelo mental que te leva para frente, né? Acho que ter pessoas diferentes, com pensamento diferente, ajuda muito nessa construção. Eu busco essa diversidade porque ela é importante, enriquece, mas eu acho que o nosso papel é uma puxar a outra, né? Então, servir de exemplo. Então, a minha história com certeza serve, inspira outras mulheres que tiveram ou têm a mesma partida que eu tive. Mas esse é o papel, né? É o futuro. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade, né? De como a gente puxa, uma vai puxando a outra. Se comigo deu certo, com você também pode dar. Como é que você pode ajudar? Deixa eu sair um pouco do campo do profissional e ir pro seu lado pessoal. Eu me identifico com algumas coisas, um estilo de vida que você acabou seguindo, mas eu me pergunto em alguns momentos o que é controle, o que é responsabilidade que eu não deveria pegar para mim. Eu sei que você, uma parte importante dessa sua vontade de crescer, vem da sua vontade de ajudar a sua família, né? E sei que muitas vezes você priorizou a sua família, sua mãe, seu pai, em detrimento até de decisões para você, para o Kleber, que é o seu marido. Acho que é algo quase inconsciente. Eu tô te falando isso porque eu faço isso também. Mas o quanto isso é pesado, né? Porque eu acho que é meio da origem mesmo, né? Se você... É quase como se fosse uma culpa. Putz, se você pode ali estar num lugar legal, tá fazendo uma viagem legal, na minha cabeça sempre passa a culpa do tipo, putz, eu tô aqui, mas minha mãe podia estar, mas meu pai podia estar. Eu tô aqui gastando esse dinheiro com isso, comigo, e os meus pais estão numa outra condição. Você lida com isso de uma forma positiva? O quanto isso se você carrega alguma culpa, e aí eu tô chamando de culpa, e por isso você tenta retribuir tanto? Por muito tempo, isso... Hoje na terapia, eu faço terapia para trabalhar isso, porque essa questão de priorizar muito o trabalho, né? Eu priorizei demais o meu trabalho, né? Não tive filhos, né? Abri mão de ser mãe. Claro, teve outras questões, mas eu não me empenhei, né? E foi uma decisão ali com o Kleber, e foi uma decisão que a gente decidiu juntos e que a gente tá super bem com ela, mas muito em função dessa coisa de eu preciso construir a casa da sua mãe. Eu preciso construir o melhor, eu preciso construir o melhor para o meu futuro. Eu consigo ter, né, eu preciso respaldar minha família quando tiver necessidade, então tudo isso. E aí eu fui muito dura comigo, né, de me culpar mesmo, assim, olha, aí eu quero comprar uma super bolsa, mas
tem pessoas que eu conheço, né, na minha realidade, que essa bolsa, ele é o valor que ele vai usar Pro salário do mês. não, do ano, né? Às vezes ele não consegue acumular aquilo no ano. E aí, por muito tempo, eu fui me privando de fazer as coisas que eu acho que eu merecia. Merece. Porque Cuidar um pouco de si mesmo. do autocuidado que eu merecia. Porque por trabalhar tanto, por, né, me dedicar. E aí, qual é esse equilíbrio, né? E eu não tinha esse equilíbrio. Então eu comecei nesse processo do desenvolvimento, ter este autocuidado e separar as coisas, né? Você acredita que você conseguiu, né, do tipo, esse é o problema tipo da minha família, eu tenho a minha vida, eu construí a minha vida de uma forma diferente, e você ajuda, mas você conseguiu colocar um limite. Eu estou evoluindo. Você está né? no processo Estou evoluindo. Mas sim, né, bate aquela coisa, poxa, eu adoraria estar com toda a família aqui numa viagem. A questão da culpa, ela vem junto. Mas ela não é que está diminuindo, eu estou conseguindo lidar melhor com esse sentimento. Acho que é por aí, tá? Ainda no lado pessoal, porque aqui a gente fala das dores dos relacionamentos também. Não é fácil ser casado com mulheres como nós, né? A gente é muito controlador. E aí tô falando de mim, e se você não... Me vejo igual. A gente às vezes quer ditar pro nosso parceiro como eles deveriam viver. Como eles deveriam seguir a vida deles. Porque em algum momento da vida a gente acha que o nosso modelo é mais correto, mais certo, mais gratificante do ponto de vista financeiro. E dedicar tanto tempo na carreira traz um preço para o relacionamento. Teve esse preço para você? Você acabou de compartilhar que você acabou optando por não ser mãe, né? E o Kleber tá super ok com isso. Mas na relação de vocês, todo este empenho seu na sua carreira, toda essa sua personalidade forte, essa coisa de quase uma força da natureza, eu vou, eu posso, e ele tem que fazer igual. Teve muito, e posso dizer que são as situações que geram mais conflito, né? Até aprender a moldar isso tudo, porque justamente todo o conflito na minha relação ali pessoal tá nesse sentido, né? Do Kleber achar que eu quero controlar, eu quero comandar, e ele fala, você vai comandar, você vai delegar, não é aqui, né? Esse não é o espaço, né? E aí, quando eu comecei a entender também o lado dele, me colocar na posição dele, de respeitar, olha, somos diferentes, né? Eu preciso, o meu papel é outro, não posso ter o mesmo papel que eu tenho fora daqui na minha vida profissional. As coisas começaram a se encaixar melhor. E aí a gente conseguiu, né, como casal, ter uma convergência melhor de pensamento mesmo, porque as situações de conflito nós eram exatamente essas, né? Então não dá para ser comando e controle, tem que respeitar, né, o limite do outro, a visão que ele tem de mundo é diferente da minha. Você está em exercício disso ainda. Sempre, não dá, isso não tem fim. E que ferramentas você usou, você usa, que você possa compartilhar aqui, porque eu realmente, conversando com várias mulheres em posições de comando ali, de liderança, não de comando, mas em posições de liderança, esse é um ponto que sempre aparece na relação amorosa, né? Na relação com o parceiro. Que estratégias você usa? Rodrigo, eu acho que assim, acho que a ferramenta ela é a mesma, e ela, para mim, serviu para os dois lados, tá? Tanto para profissional quanto pessoal. Então, acho que criar uma rede de apoio, de confiança com mulheres, né? No profissional, claro, líderes que me inspiraram, mentores, e na vida pessoal, mulheres que tenham os mesmos dilemas e compartilhar isso com pessoas que já passaram pela mesma coisa. E a própria terapia traz isso. E isso me ajudou bastante. Então, amigas, assim, de longas datas. Conheço algumas dessas amigas que acabam apoiando ali nessa... Porque é uma reconstrução. E é uma dor, às vezes é uma dor comum, como você disse, de outras mulheres. E aí você olhar um pouco para a experiência do outro, olhar para você e falar assim, nossa, dá para eu mudar, né? A gente não pode esperar que a mudança seja do outro, a mudança é na gente. É setar muito essa expectativa. Vamos falar agora de leveza. É muito difícil porque você tem uma personalidade forte, você gosta de uma boa briga.
Você gosta de uma boa briga. Você tem característica de eu vou resolver, eu vou fazer. E isso traz uma intensidade para as coisas que você faz, não estou falando só de trabalho, muito grande. E as pessoas se acostumam com esse seu jeitão, né? Com o nosso jeitão assim. E muitas vezes isso vira um rótulo. É um outro rótulo que você constrói. Você tem trabalhado leveza? Como é que você trabalha isso? Tenho trabalhado leveza, né? E aí, alguns mecanismos que eu tenho usado. Primeiro, de dar foco naquilo que precisa, né? Então, não dá para ser o tempo todo ter a intensidade com tudo e com todos. Então, para mim, a leveza vem nesse sentido, de priorizar o que tem que ser priorizado, colocar energia, colocar o coração naquilo que precisa. E aí, quando você faz com coração mesmo, quando você bota o amor, quando é genuíno, as pessoas percebem, Adri, né? Elas percebem essa mudança, elas percebem que você está querendo fazer aquilo de forma muito genuína para acrescentar, para melhorar, né? E essa visão de respeitar também o espaço do outro. Em qualquer situação, acho que isso gera essa relação, essa conexão e vai trazendo leveza para as relações. Eu sei que você é mentora do programa de mentoria lá da instituição onde você está. Quando você conversa com as mulheres que procuram o programa de mentoria, que dor aparece mais, assim? Porque a gente fala de mentoria, eu tenho algumas críticas sobre o processo de mentoria, porque não é o processo, mas algumas pessoas que se colocam na posição de mentor, né? Porque mentoria deveria ser mais sobre o outro, sobre o desenvolvimento do outro, e não para você ter no seu currículo, eu sou mentora. E tem mentores que falam mais de si próprio do que do mentorado. E aí, para mim, eu acho que isso teve uma proliferação de mentores e coaches e pessoas que não se prepararam para isso. E não sei, eu tenho dúvida se isso ajuda, acho que mais atrapalha. Mas sei que você não é esse tipo de mentor. Mas o que você vê de dor nessas meninas? Porque na maioria das vezes, pelo menos nos casos onde eu entro como mentora, elas são muito jovens, né? Ou não são tão jovens, mas sentem que a carreira está estagnada e não conseguem. Eu falei, por quê? Que dor você mais identifica? No fundo, a dor está relacionada assim, a pessoa não se conhece, cria uma imagem diferente. Mas quando você fala que o mentorado não se reconhece, é porque a avaliação que elas fazem de si próprias não é uma avaliação coerente com o que... Exato. Mas elas se veem diminuídas? Diminuídas. Não. Algumas diminuídas ou outras muito acima. E aí tem a ver com a geração. Tem uma diferença de geração. Tem uma diferença. Quando você pega uma geração, você pega uma pessoa mais sênior ali, ela tem essa questão da síndrome da impostora. Eu não sou... tudo que eu faço não é o suficiente, eu não me reconheço, eu não tenho essa visão, essa qualificação. Quando você pega alguém muito jovem também, que também não, tem uma distorção do que ela realmente é uma velocidade. Porque é uma velocidade muito grande. Então eu acho que tem essa diferença. Mas no fundo, a causa raiz é a mesma. Assim, será que eu me conheço? Será que eu sei exatamente quais são as minhas fortalezas? A gente passa a vida inteira, né, buscando tirar gaps ou melhorar coisas que a gente acredita que a gente precisa melhorar, onde a gente não é bom. Mas a gente não conhece aquilo que a gente realmente é muito bom. Né? Porque quando a gente é muito bom em alguma coisa, se a gente potencializar aquilo, a chance da gente conseguir resultados mais rápidos é muito maior. Porque você vai potencializar aquela sua força que é muito boa. Então eu acho que tem muito essa questão de autoconhecimento e tal, mas no geral tem uma questão da mulher, principalmente mulheres, tá? De estar num passo de inferioridade. Mas se colocarem... se colocar num papel de eu sou inferior, ou eu não tenho espaço de fala num determinado fórum, ou eu não sou tão qualificado quanto, ou essa posição não é para mim. Então, acho que tem várias questões que elas trazem e que a gente tem geram essa insegurança. Olhando para sua trajetória, o que você faria diferente? Ou você não faria nada diferente? Acho que sempre, né? A gente tem alguma coisa para fazer diferente, assim. Olhando para minha trajetória, tudo que eu vivi, eu penso que é uma trajetória de transformação. Eu sinto isso, né? Uma trajetória transformadora, não só pela conquista que eu tive de, poxa, eu consegui, né, investir na minha educação, eu tenho uma carreira de sucesso, né? Conquistas
materiais visíveis, assim, mas quando eu olho, não é isso, não é sobre isso. O que eu vejo, assim, como o meu papel é a transformação enquanto mulher, o meu papel enquanto mulher, o quanto eu consegui transformar a minha realidade. E aí, como eu posso ser, né, o exemplo para outras mulheres, com o mesmo ponto de partida que eu tive, para que elas se inspirem e eu seja um exemplo. Então, é muito nesse sentido. Mas eu faria coisas diferentes, com certeza. Né? O como... Talvez coisas que doessem menos em você. Que doessem menos em mim e no outro. Você falou uma frase aí que eu tenho pensado bastante nisso, né? O que é ter uma carreira de sucesso para você? Porque para cada uma que eu converso, a categoria e a minha própria visão de carreira de sucesso mudou muito nos últimos anos. Sobre a sua perspectiva, o que é ter uma carreira de sucesso? Hoje, sem demagogia, assim, é você fazer alguma coisa que faz sentido para um momento de vida que você ame fazer aquilo, né? Se a gente pensar assim, a vida passa rápido demais. E aí a gente dedicar tempo para uma coisa que a gente não gosta, que não faz sentido para um momento de vida, eu acho que é frustrante. Então, para mim, carreira de sucesso é isso. É poder conectar os meus valores com aquilo que eu acredito. É fazer o que me dá motivação. É ter esse propósito mesmo de que, poxa, eu tô fazendo alguma coisa aqui que eu tô vendo valor. Então, resumindo, é isso. Perfeito. E o que a gente pode esperar da Keila? Assim, o que você tivesse que fazer uma futurologia, o que você quer? O que te motiva para chegar aonde, né? Onde você quer chegar? Eu acho que é esse o papel, minha reflexão assim de futuro, é o quanto o meu papel enquanto mulher tem ajudado outras mulheres. Então, assim, né, no momento que eu tô, é muito isso, assim, é claro que individualmente eu tenho as minhas ambições, né? A gente não pode deixar isso morrer. Eu sou uma pessoa naturalmente inquieta, né? Eu sou uma pessoa que eu me movo, eu crio o tempo todo e eu preciso disso é o meu combustível. Mas tem um outro lado que é assim, o que a Keila, enquanto mulher, pode fazer para ajudar outras mulheres? E é esse momento que eu tô, né? De levar isso, a minha experiência, os meus erros. Não é só o caminho feliz. O que deu errado? E poder compartilhar isso e ajudar outras mulheres. Então, caminhando aqui para o final da nossa conversa, Keila, o que você gostaria de ter falado aqui, ter compartilhado? A Keila, gente, tá aqui com uma listinha de coisas que ela queria falar. Então, o que a gente não falou aqui, que considerando o objetivo do espaço, você julga importante compartilhar? Eu vou voltar na questão da força da mulher, né, nos momentos difíceis, da força da mulher para gerar resultado. O quanto a gente tem essa força, e é claro que dificuldades a gente tem todos os dias, mas o quanto que a gente olha para isso para fazer as escolhas certas. Então, hoje, se a gente tem um problema, né, falando aqui para as mulheres, se você tem um problema, pega esse problema, não adianta chorar, né, pegar uma caixa de lenço e chorar. Pega isso e transforma a seu favor. Então, eu diria assim, mudem, né, a gente tem que mudar, a gente tem que ter essa mentalidade de crescimento e não uma coisa de que, olha, eu tenho um problema, eu não consigo resolver. Então é mais nesse sentido. É mais acreditar. É mais acreditar. Acreditar que pode. Eu vou me contradizer aqui, porque eu tô aqui pensando, antes de terminar, que tem um tema que aparece. Você sabe que eu tenho várias amigas, pessoas que eu conheço que estão no mundo corporativo, e eu tenho visto nas mais jovens aparecer a questão de ser ou não ser mãe. E você falou disso aqui. Como você falou, eu vou me permitir perguntar, porque é um tema que aparece de fato muito recorrente nas mulheres que estão começando sua carreira ou estão em momento de carreira de ascensão. Primeiro, você se sente ou já se sentiu pressionada ou pelo seu entorno, pelas pessoas que estão no seu entorno, ou pela sociedade de ter que ser mãe? E se sim, como é que você lida com isso? Olha, eu acho que eu fui pressionada, né, pelo entorno, por ser mãe, e hoje eu me sinto pressionada por não ser mãe, porque a decisão de ser mãe ou não, ela é muito individual, e por várias questões, né. Tem mulheres que não querem mesmo, não se vê nesse papel, tem as que têm, né, as limitações, então tem vários dilemas nesse sentido. Mas a questão de
você ser pressionada, que eu trago essa outra perspectiva. Você não é mãe, tem uma pressão. E essa pressão é assim, você não é mãe, você pode tudo. É como também se a mulher, né, na posição de mãe, ela fosse o ser Supremo. A maternidade a torna um ser supremo. E aí a que não é mãe, ela tem esta pressão, esse rótulo de que assim, você não tem, é o que eu ouço, um passarinho para sustentar. É como se você fosse uma mulher incompleta, é isso que você sente? Como se você tivesse a pressão, então já que você não é mãe, você tem que ter outras responsabilidades. Como ter um pet? Né? Não, é como ter um pet, como você ter que ajudar a sua família, como você ter seu arribo da família, como a sustentação, como você, assim, todas as situações no trabalho, você não pode tirar férias no mês de julho, porque a única que não tem filho, então você não precisa tirar férias em julho. Então assim, eu vejo que tem uma pressão também para tem uma pressão e tem uma convenção, quase uma convenção, você pode ou não pode. Tá. Então eu acho que tem os dois lados, eu tô trazendo o outro lado. E como é, e tá tudo bem para você com isso? Tá tudo bem, assim, a gente tem que ter a consciência, e como eu tenho muita convicção das minhas decisões, tá tudo bem. Então isso não me incomoda, né? Geralmente quando eu escuto, e eu escuto bastante isso, já que você não é mãe, então é tudo mais fácil. Você não tem escola para pagar, então assim, é como se a minha vida, né, fosse perfeita. Se você pudesse doar mais. Se eu pudesse doar mais. Do ponto de vista financeiro, porque você tem medo de tudo, porque eu não sou mãe. Mas eu lido super bem com isso e tá tudo bem. Que bom. Tinha que perguntar porque eu acho que é um tema que tem aparecido bastante. Keila, obrigada. Obrigada pela sua abertura de estar aqui, por ter aceitado o convite, por ter compartilhado muito da sua história aqui, das suas dores. Em alguns momentos vocês não viram, mas a Keila teve que embargar a voz aqui, porque a gente não faz esse exercício, né, de pensar no que a gente viveu, o preço que pagou, ou os reconhecimentos que teve, as partes boas. E quando a gente faz essa reflexão, você pensa assim, puta, eu sou foda mesmo. Acho que aqui é o momento que a gente tira as armaduras, né? E aí quando você tira as armaduras e coloca, assim, na sua essência, mexe muito. Então, tô saindo daqui super emocionado novamente. Mas eu acho que esse é o objetivo aqui do espaço. Não é para ter roteiro, é pra gente falar. E por isso que todas as pessoas que sentam aí, onde você tá, são pessoas que trazem exemplos reais de vida, coisas que possam, de fato, construir referências para quem tá ouvindo, né? Para quem... E as trajetórias, a sua trajetória de vida, tem várias coisas que aconteceram e algumas que ainda vão acontecer, né? Algumas que ainda vão acontecer que com certeza conectam com muitas das nossas ouvintes. Então, muito obrigada. Obrigada, Adri. Estou muito feliz mesmo de estar aqui, de ter trocado tudo isso com você, de ter me emocionado. Então, obrigada. Obrigada a você. Gente, finalizando aqui, até a próxima. Nos vemos no próximo episódio. Esse podcast foi desenvolvido por Balaios Produções e Desenvolvimento de Conteúdos, criado e roteirizado por mim, Adriana Gouveia, identidade visual de Cláudia Toledo, música de autoria de Tiaguinho do Circulador de Fulô, sonoplastia do Diamandi Ferreira, direção da Letícia Gregório, gravado nos estúdios da InStore em São Paulo.